Afronautas, boa tarde, bom dia, boa noite para quem assistir nos demais horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de comunicação, de disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana, afro-brasileira, nossa ferramenta de empoderamento do nosso povo. Muito bem, nós estamos aqui na nossa segunda experiência de fazer nossas transmissões ao vivo às 13 horas na quinta-feira. Para você que está aí, muito obrigado, muito obrigada. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Onde você estiver, já dá seu like, pega o link, dissemina, avisa geral que o Pensar Africanamente já está ao vivo. Nossa convidada de hoje, já vou trazer aqui para a sala, Tainara Vasconcelos, fará uma abordagem da pesquisa sobre a pesquisa dela, que ela fez, sobre a mulher negra ideal nas representações imagéticas do século XIX, nesse 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia de Teresa de Benguela, mais um dia de luta pelas mulheres negras, das mulheres negras espalhadas pelo mundo. Assim é que é. E sigamos em frente. Deixa eu cumprimentar o pessoal que já está aí acompanhando. A Vatanha Kunda, de Luanda, Angola, nos acompanhando. Muito obrigada. É só te avisar que no sábado, Vatanha, a gente vai ter um diálogo aqui sobre mulheres negras, territórios e desigualdades. Teremos uma convidada de Angola participando, viu? Trazendo um pouco da realidade das mulheres negras nos territórios urbanos de Angola. Cláudio Parucci, deixa eu ver, Letícia Rocha, parabéns a todas as mulheres negras nesse dia especial. Letícia, muito obrigada por estar aí conosco. Letícia já esteve aqui na sala com a gente, fazendo alguns diálogos importantes sobre mulheres negras. E estou te aguardando, tá? Propõe aí e volta, que nós estamos aqui à sua disposição. O Cláudio dizendo que ele é de Aroeira, cidade de Macaé, Rio de Janeiro, que bom. Gente, vai disseminando o link aí, arrastando geral para cá, enquanto eu vou cumprimentando vocês, vocês vão nos ajudando a divulgar. É um horário novo aqui no canal, as pessoas ainda não sabem que nós estamos transmitindo na quinta-feira à tarde também. Então, vocês nos ajudam a avisar, vocês é que fazem o papel que o algoritmo não faz para nós, que é dar visibilidade para as nossas pautas. Então, vocês é que fazem isso, e eu agradeço imensamente. O Zé Maria, do NEAB Unimontes, presente. É isso, pessoal chegando aí devagarinho, e a gente vai conversando enquanto isso. Deixa eu apresentar para vocês a Tainara Vasconcelos. Você vê essa carinha jovem aí, mas a menina já tem uma trajetória aí importante de trabalho, de pesquisa, de produção de conteúdos relevantes e importantes para as nossas lutas. Ela que é doutoranda, mestra e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em artes, integrante da rede de historiadores negros e historiadoras negras, essa rede que nós sabemos da importância fundamental que ela tem ao desvelar, ao dar visibilidade para a nossa história, essa história, infelizmente, tão apagada, mas tão importante, porque é aquilo que tantos pensadores já disseram, né? Um povo sem história, alguns dizem que é como um automóvel sem motor, outros dizem que é como uma árvore sem raiz, ou seja, a história é fundamental para que nós possamos nos empoderar e seguir nas nossas lutas. Ela também integra o Laboratório de Pesquisa em Teoria em História e Interdisciplinariedade e é coordenadora do grupo de pesquisa Imago H,
não sei se é Imagoagá ou se é Imagó. Pesquisa representações imagéticas negras em fotografias oitocentistas, semiótica, artes e ilustrações. E é exatamente dessa pesquisa dela sobre a mulher negra ideal nas representações imagéticas do século XIX que nós vamos conversar hoje. Lembrando, né, mais uma vez, hoje, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia de Teresa de Benguela, essa quilombola tão importante nos processos de luta contra a escravidão no Brasil. Dia de luta, porque para nós é sempre dia de luta. O Cláudio nos dizendo, olha, felicidades para minha mãe, irmãs e todas do chat, para a esposa Tânia. A Juliana Mendes chegando e dizendo, já mandei nos grupos de WhatsApp. É isso, gente, vocês é que vão avisando as pessoas que nós estamos ao vivo. Mas vamos lá, vamos ouvir Tainara. Tainara, é sua primeira vez aqui no canal, né? A gente, na época que a gente estava com a parceria com a rede, você não chegou a vir. Seja bem-vinda, por favor, a casa é sua. Conta-nos um pouco aí do seu trabalho, por gentileza. Muito obrigada, boa tarde a todos. Nossa, eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Às vezes é difícil nós compartilharmos os resultados dos nossos trabalhos, né, que produzimos na academia, e às vezes esse trabalho ele fica restrito para um grupo muito pequeno de pessoas. Então, nesse dia, que é um dia tão especial para todas nós, é uma honra estar aqui. Então, muito obrigada, Silvani, pela oportunidade. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, tanto ao vivo, quanto aqueles que irão assistir gravado. Se for do interesse de vocês, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouco dessas representações das mulheres negras nos 800, inclusive porque essas representações, elas nos marcam e nos impactam até hoje. Então, é um trabalho que, por mais que ele seja datado lá nos 800, ele até hoje deixa a sua marca. E foi exatamente assim o meu processo de tornar-me negra. Então, sempre soube que era negra, tá, gente? Não tinha questões sobre isso, mas o pensar politicamente a negritude foi só no fim da minha graduação de História, quando já, depois de passar por 4 cadeiras de Brasil, já estava na cadeira de África, aquilo foi me tocando de uma forma diferente, e um dia, eu sou de Nova Iguaçu, tá? Mas estudei na Federal Rural do Rio de Janeiro, e nós fizemos uma visita técnica ao Cais do Valongo, com o professor, e foi muito interessante essa pesquisa. Andamos lá no Rio, e aí tinha uma feira no sábado, que acontece lá no Rio, e encontrei umas fotografias pequenininhas, chamadas cartas de visita. Dessas fotografias eu falei, nossa, eu acho que eu quero estudar isso, né? Eu sou fotógrafa também, de formação, de atuação. Falei, eu quero estudar isso. E fiquei com aquilo no meu coração, mas ainda não sabia exatamente o que eu iria estudar. Foi quando um dia no Facebook surgiu um vídeo para mim com várias fotografias de pessoas negras escravizadas do século XIX. E foi a primeira vez que eu olhei e falei, caramba, eles são exatamente como eu. E aquilo reverberou no meu coração, incendiou meu coração de tal forma que eu fiquei obcecada com o assunto, comecei a procurar. Tive muita resistência, porque boa parte dos professores não estuda imagens na graduação de História, e eu queria de todo jeito estudar imagem, e graças a Deus consegui trilhar esse caminho desde 2015 até agora, 2024, então são quase 10 anos estudando imagem na graduação, especialização, mestrado, agora no doutorado, também trabalhando dentro de sala de aula com PIBID. Então, foram vários tipos de representações diferentes, incluindo e principalmente a fotografia, que é o meu tema específico, e hoje eu vou trazer representações fotográficas para vocês verem. Então, Silvane, se você conseguir passar o slide, eu acho que já ajudaria o pessoal. Ok, slide na tela, deixa rapidamente cumprimentar aqui a Gaiacu Jocolossi. Que bom ter a senhora aí de novo, viu? Mãe, a senhora está sempre aqui conosco, muito obrigada, sua bênção. Mari Noeli chegando aí também, a Gaiacu Jocolossi é de Belém do Pará, viu, gente? A Maria de Fátima Semedo nos acompanhando de Portugal, é isso, o pessoal está chegando. E que maravilha, vem celebrar conosco aqui esse 25 de julho. Por favor, Tainara.
Então, quero parabenizar também todas as mulheres negras que estão conosco aqui hoje no chat, a mãe de todas vocês, irmãs, a nossa comunidade. Esse é um dia de nós nos fortalecermos e hoje eu estou aqui justamente para isso, né? Para nós nos fortalecermos e empoderarmos também através da imagem. Pode passar um pouquinho o Silvani? Tem a minha apresentação, né? Como a Silvani falou, a minha formação. Eu sou doutoranda, mestre licenciada em História pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho especialização em artes, onde também trabalhei com fotografia pela Unisignorelli. E aqui embaixo está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo, partilhar essas coisas. Pode passar, Silvani. A minha pesquisa eu fiz a partir dos campos de história cultural, história da fotografia, história das mulheres e gênero e raça. E eu acho interessante trazer isso aqui para vocês, porque logo quando eu trouxe 4 campos ou áreas historiográficas para estudar numa mesma dissertação, fui descredibilizada. Então os professores falaram, você vai dar conta de estudar tantos temas diferentes numa pesquisa só? Olha, é muito difícil. Olha, eu acho que talvez não vai rolar, acho que talvez você não vai conseguir. Eu falei, professores, com certeza vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu vou dar o meu melhor. Então, eu acho interessante também abrir esse ponto de debate, porque muitas vezes, até dentro da academia, nós somos descredibilizados enquanto as nossas potências, enquanto as nossas possibilidades de dialogar com aquilo que nós já conhecemos, porque eu já estudava isso anteriormente, e no mestrado houve essa... Será que vai conseguir? Será que não? E consegui, gente. Dissertação defendida, publicada, então deu tudo certo. Pode passar rapidinho. Então, os objetivos da minha pesquisa foi analisar as construções de identidade, foquem nessa palavra, a partir da imagem e as formas de representação fotográfica das mulheres negras no século XIX. E aí eu coloquei como ideal o que era o feminino na época. E qual era esse feminino? O da mulher branca da família burguesa. Então, quando eu coloquei o título da minha dissertação, né, A Mulher Ideal em Contraste, Representações Fotográficas de Mulher Negra no século XIX, eu estava querendo dizer, para os fotógrafos, qual era a representação ideal da mulher negra que eles queriam mostrar para as outras pessoas, levando em consideração que o ideal da feminilidade não era uma mulher negra, era uma mulher branca. Então, esse foi um ponto de interseção durante o segundo capítulo da minha dissertação. Eu fiz esses contrastes sobre o que era de fato a feminilidade e como as mulheres negras foram representadas a partir disso que era considerado não só o normal, mas o ideal para as mulheres. Pode passar, por favor, minha querida? E aí, esses foram os fotógrafos do século XIX. Então, é interessante falar isso porque as representações imagéticas que temos das mulheres e homens negros brasileiros e que estavam no Brasil no século XIX não foram feitas por pessoas negras, tá? Foram fotógrafos, homens brancos, em sua maioria, estrangeiros, em sua maioria, que vieram ao Brasil para atuar, para fazer a vida ou para ficar pequeno período de tempo. Então, nós temos o Albert Henschel, que foi o maior fotógrafo empresário do século XIX, ele era alemão, radicou aqui no Brasil e trabalhou aqui no Brasil. Temos o Marcos Ferrez, que era carioca, mas estudou no estrangeiro, Cristiano Júnior, português, Militão Augusto de Azevedo, também brasileiro, mas também estudou no estrangeiro. O Militão, especificamente, ele tem um trabalho em São Paulo com os negros abastados, então, diferentemente dos outros fotógrafos que, de uma forma geral, vão trabalhar mais com negros em situação de escravidão, o Militão ele trabalha mais com libertos. E aí eu achei interessante trazer esses 4 fotógrafos para vocês conhecerem, porque cada um deles terá uma representação diferente da negritude, sobretudo das mulheres negras. Eu, na minha dissertação, trabalhei especificamente o Alberto Henschel, mas agora, na tese, estou trabalhando com todos esses. Pode passar, por favor. E essas fotografias que estudei são um tipo específico de fotografia, e eu acho interessante vocês saberem disso, porque são fotografias chamadas de cartes de visite. E essas cartas de visite, exatamente como diz o nome, são cartões de visita. Então, eram uns tipos de fotografia menorzinhas, elas eram mais baratas, então, por isso, elas poderiam ser distribuídas para várias pessoas. E elas eram comercializadas especificamente para o público branco, para as suas famílias, para eles pedirem casamento, para eles conhecerem um parente que nasceu e eles não viram, ou até mesmo a fotografia de um ente que faleceu,
Porém, para as pessoas negras, não era esse o caso. Essas fotografias elas entravam dentro da categoria de tipos negros, que era exatamente para mostrar esse exótico de pessoas que eles consideravam diferentes, que eram as pessoas negras. Então, elas eram comercializadas para curiosos, viajantes, colecionadores, especificamente na Europa e nos Estados Unidos. Então, essas fotografias eram encomendadas para esses fotógrafos para serem levadas para outro território. Também para registros médicos ou policiais. E o objetivo desse tipo de fotografia, dessas cartas de visita, era exatamente registrar a variedade étnica da população negra no solo brasileiro. Então, da mesma forma como nós temos o costume de ir a zoológicos, porque nós queremos ver os animais diferentes, naquela época faziam isso com fotografias. E também com zoológicos, tá, gente? Nós tínhamos zoológicos humanos, onde pessoas negras, asiáticas, enfim, indígenas, diferentes etnias, eram colocadas para serem vistas pelo público branco europeu. Inclusive, aqui no Brasil também teve uma exposição de zoológico humano. Então, acho interessante vocês conhecerem esse contexto, porque por mais que a fotografia ela fosse um recurso tecnológico muito grande, ela serviu aos interesses daquela época, sobretudo os interesses racistas. Pode passar, por favor? E aí, as fontes que eu trabalhei foi justamente essas fotografiazinhas que vocês estão vendo aqui ao lado, né? Que são as cartas de visita, são disponíveis digital e presencialmente, né? Então, tem um acervo da Brasiliana Fotográfica, da Fundação Joaquim Nabuco. Eu coloquei o livro também que eu trabalhei, que é o Negro na Fotografia Brasileira do século XIX, que eu acho que seria muito interessante se as casas, fundações, até mesmo movimentos negros pudessem adquirir este livro, por mais que ele seja até um pouquinho mais caro, mas para ter essa memória, ela sendo difundida entre nós. Também utilizei na minha pesquisa anúncios, né, dos estúdios desses fotógrafos nos jornais, né, como material de apoio, que estavam na hemeroteca, e fui até a Fundagem, né, lá em Pernambuco, para realizar a pesquisa. E aí, o que eu achei interessante, coloquei como um problema de pesquisa. Pode passar, Silvania. O que eu pensei? Se no século XIX eles tinham códigos imagéticos específicos, os fotógrafos, então, eles estabeleceram uma hierarquia entre os dois tipos de mulher. Então, tinha a mulher ideal, que era essa mulher branca, feminilizada, etc., e tinha essa mulher negra, e as duas não se equivaliam socialmente. Mas a minha questão é, esses fotógrafos, eles diferenciavam, distanciavam através do discurso imagético essas mulheres de uma forma brutal ou não? E aí, por isso, eu questionei qual era, então, esse ideal dessa mulher negra que esses fotógrafos queriam alcançar a partir das suas fotografias. E aí, fiz uma volta ali para o contexto do século XIX. Pode passar, querida. E mostrei, e mostro agora para vocês o que estava acontecendo, né? Então, até a chegada da família real aqui no Brasil, 1808, não havia um trabalho sistematizado de construção imagética, textual, memorial sobre o território brasileiro e sobre a população que aqui residia. Então, o século XIX ele vai marcar o início dessa produção artística em larga escala, inclusive financiada pelo Império. Então, o próprio imperador trouxe missões de artistas ao Brasil, como a missão francesa para o Brasil, para que eles viessem treinar e ensinar os brasileiros na arte imagética, né? Representando o Império Brasileiro a partir dos ideais de grandeza. E a fotografia, que foi criada ali em 1839, ela possibilitou, então, essa nova forma de construir essa identidade com base nessa imagem sobre si. Então, não era só um anseio da população que essa fotografia registrasse aquilo que eles desejavam sobre si, mas era uma necessidade imperial. Sendo assim, aquilo que era obscuro, eles jogavam para o lado e maquiavam também as coisas que não eram tão boas para elevá-las para que as pessoas dos outros países vissem o Império Brasileiro de uma forma mais palatável, uma vez que era um império escravista. Pode passar. E aí a fotografia, ela funciona então como um lugar de memória. Ela pode
Os lugares de memória, eles podem ser materiais, né, quanto imateriais. Então, os materiais vão ser os livros, as estátuas, os museus. Os imateriais vão ser as datas comemorativas, elogios fúnebres, cartas póstumas. E a memória, inclusive a memória imagética, se torna, então, um instrumento fundamental nos laços sociais, de modo que essas imagens, elas se tornam também um lugar de memória. E se elas são, então, um lugar de memória, se a fotografia funciona como um lugar de memória, ela vai evocar uma série de símbolos que são capazes de moldar determinadas visões sobre o passado. E aí eu acho interessante falar sobre isso, porque tem um caso muito emblemático do século XIX, que é do Juca Rosa, ali no Rio de Janeiro, que foi conhecido como um feiticeiro, também em alguns outros casos foi conhecido como estelionatário, e ele tinha uma série de fiéis. E como a gente tem acesso a quem é Juca Rosa e quem são as pessoas que foram fotografadas junto com Juca Rosa, por exemplo, pelo fotógrafo Alberto Henschel? Porque eles tinham diários no qual eles anotavam sobre essas fotografias e doavam, trocavam as fotografias umas com os outros. Então, observem essa fotografia como um lugar de memória, a ponto de que nós hoje, em 2024, temos acesso a essas fotografias feitas lá em 1864 e conseguimos entender e valorizar esse recurso imagético como tal qual eles desejavam na época, porque o Juca Rosa ele pedia para os seguidores deles serem fotografados para que eles tivessem essa rede imagética entre si. Então percebam que até mesmo aquele discurso do escravizado coisa, do negro coisa, que obviamente já caiu por terra, ele não se sustenta quando nós olhamos o próprio protagonismo das negras dentro das possibilidades que eram ofertadas, que eram possibilitadas ali no momento, e não só ofertadas também como os espaços de resistência, né? Porque se fotografar e trocar essas fotografias também era uma forma de não deixar essa memória ela se esvaziar, ela sair e ser esquecida, né? E aí pode passar, Silvane, por favor. Então, a memória criada na fotografia, ela sempre esteve entrelaçada ao conceito de identidade. Coloquei até aqui, o belo é o eurocêntrico. Então, ao se fazer fotografado, o cliente, né, dentro desse jogo de memória, de identidade, de diferença, ele reforçava quem ele era ou quem ele desejava ser em oposição ao outro. Então, no caso de Militão Augusto de Azevedo, em que nós temos certeza de que as pessoas negras fotografadas eram pagantes, você vê, eu vou mostrar posteriormente, essa construção imagética cheia de opulência, seja a partir do padrão eurocêntrico, ou seja a partir do padrão da própria comunidade negra. Mas as pessoas, ao irem ao estúdio, elas queriam mostrar realmente a sua melhor versão, ou construir a sua melhor versão naquela imagem. Pode passar, querida, por favor. E, portanto, eu tenho para mim, eu acho importante divulgar isso, que as imagens elas não são neutras. Nenhuma imagem é neutra, nem a imagem que nós produzimos a partir dos nossos celulares, elas são feitas com neutralidade. Aqueles que detêm o poder controlam a comunicação e, portanto, eles vão criar identidades que condizem com a mensagem que eles querem passar. E para que eles consigam se garantir no comando, exercer política e manter as suas regalias econômicas, então eles precisam atuar e representar com os símbolos que o legitimem naquela posição. Então, o imperador Dom Pedro II, ele é conhecido como um amante das artes e como um amante da fotografia. A fotografia mal tinha sido lançada mundialmente, meses depois, você já tinha um daguerreótipo aqui no Brasil, você já tinha a primeira fotografia feita em solo brasileiro, você já tinha o primeiro curso de fotografia sendo oferecido para o imperador e para a princesa Isabel. Então, é interessante nós observarmos que, sendo o imperador, então, um amante da fotografia, entendendo a técnica fotográfica e tendo apreço pela fotografia, porque, sim, ele
contratou, né, muitos fotógrafos para fazerem registros pessoais da família dele, mas também registros do Brasil. Inclusive o nosso acervo que temos hoje porque na questão do exílio, o Dom Pedro II ele deixou o acervo fotográfico, né, ele doou o acervo fotográfico para o Brasil. É importante nós também sairmos desse lugar idealizado e pensarmos o quanto essa fotografia era importante para a manutenção do poder do Império Brasileiro. Então, se a família imperial detinha o poder, ela também controlava a comunicação do Império Brasileiro. E aí conseguia exercer a política, manter a sua regalia, fazer os seus acordos econômicos, né, atuando e representando de forma que o legitimasse nessa posição. Inclusive, a definição do que é belo, do que é feio, do que é seguro, do que é perigoso serve, então, justamente para essa manutenção de poder e para que as pessoas se esforcem cada vez mais para ficarem parecidas com esse padrão e para os grupos que são dissidentes, diferentes, eles sejam controlados ou excluídos devido à baixa autoestima. Então, é um sistema gendrado que ele funciona muito agarrado, e as imagens elas são parte constituinte desse sistema, né? Então é importante que você tenha uma definição de belo eurocêntrica que diga que o ideal de beleza são as pessoas brancas, que o ideal de estética são as pessoas brancas, que o ideal de comportamento são as pessoas brancas. É a civilidade do povo europeu, apesar deles estarem escravizando as outras pessoas em diversos continentes, né? E aquilo que então não é europeu é feio, é inseguro, é perigoso. Pode passar, minha querida. E aí eu trago mais um ponto, que é falar que as imagens elas possuem historicidade, né? Isso significa que essas imagens elas vão sofrer um trabalho ali de classificação, de exclusão. Então eu vou dizer, a imagem que eu quero guardar é que eu não quero. Elas mostram as configurações sociais daquela época, elas mostram os conceitos de um tempo, de um espaço, né? Então o que era importante para aquela época? O que eles queriam deixar para trás? O que eles queriam reforçar? Essas imagens, elas são determinadas pelo interesse dos grupos que as geram. Então, uma imagem que é feita pelo Brasil Paralelo será completamente diferente de uma imagem produzida pela rede de historiadores negros. Essas imagens, elas são fruto da cultura. Então, a imagem produzida em 2024 é completamente diferente da imagem produzida no século XIX e da imagem produzida no século XVI, como uma pintura. E, portanto, essas imagens elas não são verdadeiras e nem são falsas, gente. Mas elas mudam de acordo com a necessidade ideológica. Então, para mim, que sou historiadora da imagem, como me considero, não é importante ficar assim, essa imagem ela é verdadeira ou ela é falsa. É importante entender por que houve uma... Por que mexeram nessa imagem? Por que essa imagem foi produzida dessa forma? Por que posaram dessa forma? E é isso que vai constituir e conduzir esse trabalho. E aí, pensando nisso, né, eu sempre me questiono e sempre pergunto àqueles que estão comigo. Você já se perguntou por que a representação negra, né, a população negra, ela é sempre colocada de uma forma negativa, vinculada a trabalhos subalternos, à criminalidade, à sexualidade, enquanto a população branca, pelo contrário, é representada ocupando posições de liderança? Então, quando nós trabalhamos com qualquer tipo de imagem, é importante fazermos perguntas. Quem produziu essa imagem? Em que posição social o idealizador dessa imagem estava? Em que tempo que essa imagem foi feita? Para quem esse trabalho estava sendo dirigido? Por que ele estava sendo feito? Quem são os atores dessa imagem e qual mensagem essa imagem quer passar? A partir disso, de todas essas questões, desse levantamento, é que eu começo a conduzir a pesquisa. Pode passar, querida. E aí é importante nós entendermos, se a gente vai falar então da construção do belo, da construção do feio, a gente precisa entender como que aconteceu a representação feminina na arte ao longo das eras. Então, na pré-história, nós temos ali a Vênus de Willendorf, acredito que se fale assim. E nós podemos ver que ela era uma mulher voluptuosa.
Ela era uma mulher com seios fartos, com um quadril grande. O que essa mulher significava? Ela representava o culto à fertilidade, o culto a essa deusa mãe que nutre, o culto a essa deusa, a essa figura feminina que provê. Então, na pré-história, os cultos eles eram direcionados às figuras femininas justamente por se entender que era o feminino que era capaz de conduzir a vida, que era o feminino que era capaz de manter essa revitalização. Já ali na Antiguidade Clássica, nós temos aqui a escultura da Vênus de Milo, a representação da mulher era um pouco diferente. Em primeiro lugar, o ideal imagético deixa de ser as figuras femininas, né, essas representações femininas associadas à fertilidade, e ele passa a ser o ideal masculino, né? Então é o corpo masculino que é o ideal, que ele tem todo o padrão estético, que ele é perfeito, como David e Michelangelo. É o corpo do homem. Eu não sei se eu falei o corpo da mulher, mas era o corpo do homem, que é essa epítome, né, daquilo que se espera como ideal, e o corpo da mulher, ele está em contraposição ao corpo do homem. Porém, até mesmo a mulher ideal nesse tempo, ela tinha um corpo considerado masculinizado. Então, você vai observar as formas dessa mulher, por exemplo, o tamanho do braço, o tamanho do ombro, você vai observar o abdômen dessa mulher, e ele é muito próximo a esse ideal masculinizado. Então, até ali na Antiguidade Clássica, aquilo que se colocava como um padrão era o masculino e as mulheres estavam abaixo desse masculino, mas chegando próximo, né? Tentando ser representadas próximo. Na Idade Média, já muda tudo. Se a mulher, antes ela estava próxima do homem, aqui ela se torna o total oposto. E ela está ali próxima às figuras demoníacas, né? Então, é onde surgem todos aqueles manuais de demonologia. Essa mulher, ela provoca a queda do homem. A mulher é lasciva, ela é luxuriosa, ela traz tudo aquilo que é ruim, que pode prejudicá-lo. Então, nas representações, é muito comum você ver as mulheres nuas, seminuas, ou então muito próximas a uma imagem demoníaca, né? Considerada demoníaca ali naquele contexto europeu e cristão. E isso é muito interessante porque, então, essa mulher ela vai ser a idealização de tudo aquilo que é ruim, enquanto o racional, o bom, então, serão esses homens. E é importante dizer também que nós temos muita dificuldade de encontrar, por exemplo, as representações imagéticas negras nesse período, principalmente na internet, gente. Isso é muito difícil de encontrar, você precisa fazer um trabalho de pesquisa específico, porque isso é pouquíssimo divulgado. Então, eu estou trazendo aqui mais pela linha da Europa, porque é justamente a influência dessa arte que vai chegar e vai desencambiar lá nas fotografias que eu estudo, tá bom? E na Idade Moderna, você tem o nascimento da Vênus, né? Então, é essa mulher que agora, ela é já quase uma figura divina, ela já é próxima à perfeição. Então, se antes ela representada tudo que é sujo, tudo que é mal, tudo que é podre, não sei o quê, agora não. Agora essa mulher é idealizada. Mas qual é a graça? Ela não é humana. Se ela é idealizada, se ela está acima de tudo, se ela é esse ideal de pureza, se ela é esse ideal de longão, então ela também não é humana. Pode passar, querida. Na Renascença, você vai ter essa mulher ali com toques de sensualidade. Então, antes, ali na Idade Moderna, essa mulher ela estava sempre sendo olhada. Na Renascença, essa mulher também vai se olhar. Então, você vê a Vênus ao espelho. O corpo dela está disponível para ser olhado. Ela não tem uma autonomia do seu corpo nessas representações, mas ela também sente um certo gozo de ser olhada. Ou seja, nesse momento, essa mulher ela também brinca um pouco com a sensualidade, com a sexualidade. No Iluminismo, essa mulher é elevada novamente, e aí você consegue ver as roupas, a opulência. E no século XIX, gente, o negócio ele cai assim de uma tal forma, e não é porque cai porque entra uma figura negra, não, é porque cai porque a partir desse momento a representação negra ela é solidificada, consolidada como tudo que é negativo. E aí o século XIX ele é marcado pela figura da Vênus de Hotentote,
que é essa mulher da última imagem que eu coloco para vocês. A Venus de Hottentote, ela foi uma mulher negra, Sarah Baartman, e nascida no fim do século XVIII, ela fazia parte do povo Khoisan, também conhecido como os Hottentotes, que é conhecida como a etnia mais antiga do mundo. Enfim, eles são uma comunidade extremamente fechada, e ela foi adotada por uma família branca, obviamente, trabalha ali para aquela família, né? Então ela foi adotada muito naquele sentido de ser empregada dessa família. Mas qual é a questão dessa mulher? Ela tinha um corpo extremamente voluptuoso, tal qual as mulheres do povo dela. Então, cintura fina, quadril muito grande, seios fartos, enfim, a vulva também um pouco maior ali do que se conhecia na Europa. Ela era uma mulher muito pequena, ela tinha apenas 1,35 m de altura e, como eu falei para vocês, ela tinha essa característica, né, de ter um acúmulo de gordura nas nádegas, enfim. Então, ela tinha um corpo mais, entre aspas, saliente do que era conhecido ali na Europa. E por conta disso, em 1810, ela foi vendida para ir para Londres. Na verdade, ela foi incentivada a ir a Londres, né, para trabalhar em espetáculos. Porém, chegando lá, a Sarah ela foi exposta em circos, feiras, teatros, numa jaula, devido aos seus atributos físicos, né? E ela era exibida, assim, para ser apreciada como exótica pelos europeus. Então, ela ficava nua, na verdade, seminua, presa a uma corrente. Ela só tinha a genitália dela coberta, gente. Ficava andando de 4 para ressaltar o tamanho das nádegas dela e, portanto, da sua natureza animal incontrolável. Isso tudo porque eles queriam confirmar que essa mulher ela era animalizada. Então, como o tamanho da nádega dela era maior, eles compreendiam, então, que ela era hipersexual. Então, a jaula, a corrente, mostravam a Sarah como Sartir, né, que é o nome dela original, mostravam como ela era supostamente perigosa, porque a sua genitália desproporcional colocava ela enquanto uma mulher selvagem. Olha que terrível. Ela foi vendida a um adestrador de animais, ela passou a ser exibida em prostíbulos, em espetáculos, em praça pública, ao lado de animais, ursos, macacos, pulgas, percevejos. Ela foi examinada em nome da ciência, então ela foi estudada por zoólogos, fisiologistas, naturalistas, foi pintada nua, mediram mamilo, nádega, clitóris, lábio, tudo que podiam. Inclusive a modelagem do corpo da Sarah foi todo feito em gesso pintado, e a obra se encontra até hoje lá no Museu do Homem, em Paris. E com o fim das invasões napoleônicas, acredita-se que a Sarah, ela infelizmente teve que recorrer à prostituição e ela tinha muitos problemas com o álcool, né? Então, ela infelizmente acabou falecendo em 1815, aos 26 anos, e como a desgraça ela sempre vai aumentando, essa mulher, ela foi autopsiada. E aí o homem que a autopsiou, que foi o Cuvier, ele a dissecou, moldou a Sarah e conservou o cérebro e a genitália dela em formol. E tem um livro, que é o livro do zoólogo humano, que fala que, inclusive, esse momento ele foi quase que um momento fetichista para o Cuvier, porque ele pôde finalmente colocar a mão na genitália dela e comprovar que ela não tinha nada de diferente, nada de animal em relação a uma mulher branca. Mas vocês acham que ele ficou convencido? Não. Em 1824, ele publicou um livro sobre a história natural dos mamíferos, e aí ele colocou figuras, enfim. E aí a Sarah, ela apareceu catalogada como uma das 120 espécies de mamíferos. Uma das 120 espécies de mamíferos. E a Sarah, ela alegava não ser forçada, tá, gente? Ela passou por um tribunal para dizer que ela não estava sendo forçada a passar por aquilo, o que, obviamente, era uma mulher que estava em outro país, não tinha família ali, as únicas pessoas que ela tinha por ela eram justamente aqueles que a compravam para que ela pudesse ser exposta, enfim. E ela passou por diversas humilhações públicas. Então, por que eu acho importante falar sobre a representação imagética que foi feita sobre a Sarah Baartman? Porque mesmo depois de morta, o corpo dela continua a ser exposto, gente. Essa mulher morreu em
1815 até 1974, a genitália dela, ou seja, a vulva dela, era apresentada descoberta lá no Museu do Homem, juntamente com o cérebro e os outros órgãos delas que estavam expostos em formol, e só Nelson Mandela, em 2002, conseguiu que os órgãos e as ossadas delas fossem devolvidas à África do Sul. E aí é importante a gente entender que nessa época onde a ginecologia ela se consolidava e a sexualidade da mulher normal, entre aspas, tá, gente? Que a gente entende que era a mulher europeia, servia apenas para a maternidade, ou seja, essa mulher não podia nem ter prazer dentro do próprio casamento, que era a instituição oficializada. Para os médicos europeus, o corpo da Sarah e, portanto, o corpo de todas as mulheres negras, que era um corpo voluptuoso, um corpo curvilíneo, ele era entendido como lascivo. Então, ele era uma fonte de corrupção e doença. E, portanto, justificava-se todas as atrocidades sexuais cometidas contra as mulheres negras durante o século XIX. Então, Cuvier ele concluiu que a Sarah associava uma mulher da espécie humana, a mais baixa dessas mulheres, né, com a mais alta da família dos macacos. Ou seja, ela era o elo perdido entre o homem e o macaco. E a partir da Sarah, que o imaginário da hipersexualidade da mulher negra foi construído em contraposição ao corpo do homem europeu civilizado, comedido, inteligente. Então, se a Sarah era vista como animalesca, com um apetite sexual descontrolado e de natureza instintiva, o que eles mesmos comprovaram que não era verdade, ela estava em contraposição também à mulher branca pudica, que tinha o corpo coberto e que era guardada para o marido. Então, a Sarah ela seria a aproximação da mulher negra aos animais devido ao desenvolvimento da sua genitália. E não é à toa que até hoje, século XXI, a maior parte das representações de mulheres negras são sempre sexualizadas. Uma mulher negra curvilínea já é considerada uma mulher hipersexual simplesmente por existir. Então, a Sarah ela se tornou símbolo desse discurso, né, que dizia que a população negra não deveria ser tratado como humano, porque, olha, ela pode ser humilhada, desumanizada, o divertimento dela, o divertimento dos europeus, a partir dela, pode servir para o avanço da ciência, porque ela não é como nós. Então, eu trouxe isso aqui porque a representação feminina na arte, a partir do século XIX, ela vai ser toda baseada na Sarah Baartman. E é importante dizer, lembra que foi só no século XIX que o Brasil começou a fazer produções imagéticas em massas da população negra? Então, tudo isso está ligado. Pode passar, minha querida. E as mulheres brancas, na fotografia brasileira, ao contrário da Sarah Baartman, elas eram um significado de opulência e sofisticação. Elas eram sempre pertencentes a algum homem, tá, gente? O pai ou o marido. Então, essas fotografias mostravam o recato dessa mulher, a religião, mostravam essa mulher como uma boa dona de casa, então não era à toa que muitas dessas mulheres eram fotografadas num cenário que parecia uma sala. Elas eram sempre fotografadas lendo, como essa terceira foto, ou segurando uma criança para mostrar que ela era uma boa mãe, ou então como uma matriarca, como essa última imagem, ou como essa segunda imagem, ela está na frente de alguns arbustos e tudo mais, mostrando que ela era a dona da fazenda. Então, não só o marido dela se posicionava como um fazendeiro, como essa mulher se posicionava que ela era a dona juntamente com ele dessa propriedade, em níveis hierárquicos diferentes, mas ela também estava à frente desse negócio. Ou seja, todas essas mulheres nessas fotografias, elas sempre representam aos grupos familiares delas. Elas nunca são vistas enquanto pura e simplesmente uma mulher solta, tá bom? Pode passar, querida. Já na fotografia das mulheres negras no Brasil, pelo contrário, essas mulheres eram o outro da fotografia, o diferente. Elas não tinham nome, em primeiro lugar, elas nunca tinham nome, elas não tinham família, elas não tinham história.
As fotos delas eram em muitas etnográficas, ou seja, as fotos para mostrar o comportamento daquele grupo, em sua maioria. Elas também eram vistas como um símbolo sexual e um símbolo do exótico, e elas estavam sempre em contraposição da mulher branca. Então, se na imagem anterior nós vimos as mulheres todas tapadas, né, até o pescoço, aqui você vai ver que o corpo da mulher negra na fotografia do século XIX era entendido como uma propriedade pública. Então, todas as mulheres eram entendidas como propriedade, tá, gente? Porém, a mulher branca ela era uma propriedade da família. A mulher negra era de todo mundo. Porém, nós encontramos registros de opulência quando ligados à africanidade, ou então quando essa mulher trabalhava para uma família abastada. Então, nessa segunda fotografia, por exemplo, essa era uma empregada, obviamente escravizada, da família imperial brasileira, e você vê que ela está coberta. Tão coberta quanto nos outros registros, não. Mas ela está arrumada, ela está com arco, ela está com brinco, ela está com um pano da costa, ela está com uma blusa bonita. No primeiro quadro, nós vemos que essa menina, ela está brincando, né, de cavalinho com uma criança branca. E de uma forma em que ela parece animalizada em relação à criança. E no último retrato, né, nós vemos essa foto etnográfica, onde essa mulher aparece completamente nua, gente. Então é por isso que eu falo sobre os tipos negros. Eles mostravam os tipos de pessoas. Então, não é uma pessoa como eu, como você, não. É um tipo diferente, exótico, que precisa ser mostrado nos seus costumes. Então, vamos fotografar essas pessoas nuas? Vamos encomendar essas fotografias com fins etnográficos para coletar dados, para ser usados em trabalhos científicos. E para quê? Esses trabalhos científicos, eles davam base às teorias racistas. Eles queriam provar a superioridade branca. Então, eles solicitavam retratos de bustos, retratos antropométricos, né, para poder comparar a raça humana. Então, esses retratos não eram feitos só com a população negra, tá, gente? Mas eles nunca eram feitos com a população branca. Inclusive, você tem muitos retratos de pessoas adoecidas, pessoas negras adoecidas. Então, você tem pessoas com elefantíase, em sua maioria eram homens, tá? Então, eram homens com elefantíase, tanto na perna, nos pés, no saco. Você tem muitas mulheres fotografadas, mulheres e meninas, tá? Fotografadas com os seios de fora, nuas, enfim. Essas fotografias, então, elas tinham esse apelo exótico, né? E como eu falei, elas eram vendidas aos estrangeiros, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, como souvenirs, em forma de cartões postais ou cartões de visitas. Então, os compradores dessas fotografias eram curiosos, colecionadores, pessoas que estavam em busca de entretenimento. E vendidas também para todo aquele que desejasse estabelecer uma superioridade visual com o fotografado. Inclusive, tem um anúncio do Cristiano Júnior, de 1866, que é um anúncio que eu acho interessante, porque ele é assim: variada coleção de costumes e tipos de pretos, coisa muito própria para quem se retira para a Europa. Ou seja, se você quiser ver uma variedade de coisas que a gente não entende, né? Os costumes de pretos, os tipos diferentes de pretos. Então, tem o preto da Angola, tem o preto Mina, tem o preto... Leva para sua casa, que é uma coisa muito legal para quem está se retirando para a Europa. Então, esse era o contexto da fotografia do século XIX. Apesar de serem fotografias tecnicamente muito, muito bem feitas, elas tinham esse olhar, esse apelo que eu acho interessante de falar. Então, pode passar, minha querida. E aí, um ponto que eu acho importante também de trazer é a questão da nudez. Se eu falei para vocês que as mulheres brancas elas estavam sempre representadas cobertas, né? Quase nunca você via o antebraço delas aparecendo, as mulheres negras não era raro que elas estivessem com seios de fora. Então, aqui eu não estou falando sobre diferenças de cultura, tá, gente? Porque dentro da população negra que residia no Brasil,
Eu falo residia, parece até que essas pessoas queriam estar aqui, né? Mas é só uma forma de comunicar mesmo. Isso não era uma questão, isso não era uma grande questão, elas estarem com o seio de fora. Mas eu estou falando em contraposição a esse ideal europeu. Aquilo que os europeus, que eram um grupo dominante, eles colocavam. Tá bom? Então, a regulação do corpo feminino, através das representações visuais no Brasil, ela se fundamenta a partir do controle dos corpos que eram entendidos como marginalizados e exóticos. Então, a representação da mulher nas artes, ela em muito mostrou a inferioridade da mulher, como a representação do negro também, ela não é do século XIX, tá, gente? Nós temos representações ali do Império Romano, onde quando negros apareciam, eles eram sempre vistos como inferiores, não só negros, tá, gente? Negros, árabes, os mouros, enfim. O próprio Império Bizantino era sempre colocado mais afastado da figura de Jesus. Então, isso não é de agora, isso não era do século XIX, na verdade, mas no Brasil, o que a gente vai ver? Que a regulação do corpo feminino não acontece única e exclusivamente como acontece na Europa, que era o corpo da mulher. Então, era a mulher branca que era colocada ali nua. No Brasil, não. No Brasil, a mulher branca ela era coberta, e o controle desses corpos entendidos como marginalizados e exóticos era feito nas pinturas, nos desenhos, nas fotografias. Então, a exposição do corpo nu da mulher negra demonstrou como o corpo dessa mulher ocupava o imaginário da época, tanto como um sintoma, como um desejo. E a representação das suas formas mais íntimas da mulher negra ocupava os locais de subalternidade. Então, ela era vista como a amante adequada, a mulata, a trabalhadora, a mulher desregrada, que poderia então ser violada, tá? Porque se ela não tem regras, ela pode ser violada sim. Ela pediu para ser violada, na verdade. Ela não tinha constituição familiar, de acordo com a moralidade da época, e hoje as pesquisas mostram que sim, as pessoas negras tinham família, e elas revelavam também a enorme violência para a qual essas mulheres eram reservadas. Então, elas eram hipersexualizadas, libertinas, descontroladas ou passivas. Então, é muito importante nós entendermos que a forma como as pessoas brancas do século XIX entendiam a nudez era completamente diferente da forma como os indígenas entendiam a nudez, a forma de como os povos africanos entendiam a nudez. A nudez para o europeu era como eu posso dizer, um símbolo do vencido. Tanto que em guerras era comum que eles despissem as pessoas. Tanto que era comum que no mercado de escravizados eles fossem despidos. Tanto que é comum hoje, quando nós queremos mostrar o quanto nós amamos nossos pets, nós vestimos roupinhas deles. Então, a nudez que foi construída ao longo do tempo, ela não tem nada a ver simplesmente com a nudez. Ela tem a ver com um recurso de poder. E a regulação do corpo feminino no Brasil se fundamentou a partir das imagens, justamente mostrando mais ou menos nudez. Então, quando essa mulher é entendida como hipersexualizada, libertina, desregrada, bota nua. Se essa mulher é considerada como uma mulher de valor para uma família, ela fica mais vestida. Tá bom, gente? Isso aqui eu não estou inferindo um juízo de valor, eu estou explicando como se deu essa construção a partir das imagens. É importante, então, a gente entender isso, porque os negros, então, nessas fotografias, eles exibiam acessórios da cultura africana, eles estavam sempre nus, ou então eles estavam com trajes típicos, eles posavam simulando alguma profissão, e não raro que eles estivessem seminus, tá? Mostrando essa profissão, e eles também mostravam muitas escarificações. E esse tipo de fotografia revelava, então, o primitivismo do povo negro em relação ao branco e à cultura branca, que era entendida, então, enquanto civilizada. Então, com isso, o que eu quero mostrar é como essa construção foi feita. Porque a nudez ela foi um fator fundamental
para que o europeu revelasse o grau de subordinação do fotografado em relação a ele, assim como os pés descalços revelavam o grau de subordinação do escravizado em relação ao senhor que era calçado. Então, essas supostas evidências da inferioridade negra, elas buscavam justificar para o exterior a ideia de uma escravidão pacificada e não cruel. Então, assim, gente, olha só esse pessoal que está aqui fotografado. Olha como essas mulheres estão. Olha como elas aceitam serem fotografadas. Então, essa escravidão, toda a violência que acontece aqui, ela não é tão ruim, gente. Na verdade, essas pessoas são assim. Trabalhar para elas, para as nossas famílias, traz contato com o cristianismo, traz contato com a civilidade. Então, nós estamos fazendo um favor a essas pessoas. Era basicamente isso que, através desses recursos imagéticos, se pregava. Ao mesmo tempo que você mostrava essas pessoas são inferiores, essas pessoas são exóticas, essas pessoas são subordinadas a nós, se justificava que elas precisavam passar por aquela escravidão para que elas entrassem num processo de civilidade, num processo de civilização. Então, a escravidão, ela era mostrada como pacífica e não cruel, porque, olha, essas pessoas têm até profissão, gente, elas até trabalham, e pode passar para o lado, querida. E aí eu mostro aqui para vocês algumas fotografias do Alberto Henschel, né? Vocês vão ver que às vezes se fala Albert Henschel, às vezes se fala Alberto, porque havia o costume de abrasileirar os nomes. Então, o Alberto Henschel, ele tem um trabalho, ele foi o maior fotógrafo do século XIX aqui no Brasil, ele teve 4 estúdios atuando ao mesmo tempo, as fotografias dele são majoritariamente fotografias de pessoas brancas, ele, assim como vários outros fotógrafos, recebeu o selo de fotógrafo da Casa Imperial. Que não significa que esses fotógrafos eles trabalhavam exclusivamente para o imperador, mas que o imperador apreciava o trabalho deles, tá? A família imperial apreciava o trabalho deles, e aqui a gente consegue ver alguns elementos nessas fotografias, né? Então, no quadro do meio, nós vemos uma mulher negra num cenário atrás, tá? Mostrando ali a proximidade dela, então, com a selvageria, com a selva, com a natureza. Ela está sendo representada como uma vendedora de frutas, então por isso que ela está com essa bacia cheia de abacaxis e outras frutas. Vemos também que ela está com um cigarro na boca, pulseiras de contas, está com o pano da costa, e aqui nós vemos um pouco de nudez. Como essa mulher tá nua? Claro que não, pra gente é normal esse tipo de traje hoje, mas ela tá com o ombro aparecendo, ela tá com os braços aparecendo. Isso era incomum nas fotografias de mulheres brancas. Então, quando a gente coloca esse contraponto, dá para ver algumas mensagens que o Alberto Henschel quis passar. Nós vamos nesse terceiro quadro, por exemplo, a mulher negra já com escarificações na pele, mostrando então as diferenças étnicas em relação aos costumes dos povos africanos e os costumes dos povos europeus, ou então do brasileiro. No primeiro quadro, nós vemos então uma mulher cujo cabelo está despenteado, então ela está com metade do cabelo arrumado, metade desarrumado, e para todo mundo que já teve acesso ao livro da História da Beleza Negra, História da Beleza Negra no Brasil, ou então conhece um pouco da cultura negra, sabe que o cabelo é inegociável para uma mulher negra. Então, você ter em algumas fotografias esse tipo de representação onde a mulher aparece despenteada, com metade do cabelo penteado, com o cabelo desgrenhado, isso é muito potente, porque o cabelo é um símbolo de animalidade. Um cabelo desregrado para um europeu do século XIX significava que essa pessoa era incivilizada. Então, observem essas imagens. No próximo quadro, pode passar, querida, isso. Nós vemos uma mulher extremamente imponente, lindíssima, belíssima. Nessa época, a fotografia era costume que as pessoas tirassem a fotografia viradas a 3/4 de perfil, não olhando para a câmera, porque o olhar para a câmera era associado a fotografias policiais. E você vê o empoderamento, a potência dessa mulher diante da tela. Ela também que está com uma blusa decote canoa bem profundo, que não aconteceria também num quadro de uma mulher branca. Mas você vê que ela possui um brinco, ela possui um colar, ela está com um turbante bonito, bem
amarrado, e o quanto que essa mulher ela está presente nessa fotografia. Então, o fato de serem pessoas sendo fotografadas dentro de um contexto onde essas fotografias possivelmente seriam vendidas para europeus, e nesse caso elas foram vendidas sim para um colecionador europeu, não significa que essas pessoas também não aproveitavam desse momento para fazer os seus próprios registros, né? Porque acredita-se que muitos deles ganhavam esses retratos ou recebiam um pagamento em forma de dinheiro, ou ganhavam a permuta, né, de receber as suas fotografias. Essa mulher do meio, a mesma coisa, né? Olha como ela tá bonita, ela tá bem afeiçoada nessa fotografia. E no último quadro, nós vemos uma mulher negra muito jovem, vendendo também frutas, provavelmente simulando o mercado. E ela tá com seu bebezinho nas costas, né? Mostrando que a mulher negra, ela trabalhava junto com os seus filhos. E isso é muito potente, porque logo depois nós vamos ver as representações de amas. Então, ter essa mulher em contato direto com o seu filho, né, poderia mostrar duas coisas. Uma denúncia pelo fato dessas mulheres trabalharem com os filhos, e também uma outra denúncia de mostrar, olha como que eles são subordinados, não tem ninguém para cuidar dessa criança como cuidam dos nossos. Pode passar, querida. Nós temos nesse quadro uma fotografia que eu acho belíssima, que é de uma idosa, e nós não temos tantas representações de idosos assim, negros nas fotografias, e nas fotografias do Alberto Henschel aparecem vários idosos. Então você vê uma mulher que nessa época a estimativa de vida não passava dos 40 anos, ela sendo uma idosa, você vê que as idosas elas estão cobertas, então as mulheres mais novas, elas têm o busto bem aparente, né? As mulheres idosas estão mais cobertas, ela está com o torso cobrindo o seu cabelo, você vê as marcas de expressão, e a gente sabe, obviamente, que provavelmente ela teve uma vida muito difícil, mas a mim é emocionante ver que essa mulher não só existiu, como a vida dela não foi esquecida por conta desse registro. A gente sabe que ela esteve entre nós. Então, para mim, é muito potente saber disso. E temos outros dois quadros de mulheres mais jovens. Essas mulheres também com a cabeça coberta, era uma característica das mulheres dessa época. Importante dizer que nas fotografias de Alberto Henschel, nós veremos essas mulheres, de uma forma geral, não muito próximas a essa animalidade que alguns fotógrafos registraram. Você vai ver algumas com muita opulência, como no último quadro, em geral, elas estão sempre cobertas com o pano da costa, mas com braço, antebraço, ombro aparecendo, com cordões de contas, cordões e joias específicas da cultura negra, brincos, enfim. A gente consegue até observar a hierarquia dentro da própria cultura negra a partir desses símbolos presentes nessas fotos. Pode passar, minha querida. Temos também as fotografias de Marc Ferrez, e as fotografias de Marc Ferrez, Marc Ferrez, ele não fotografou tantos retratos, tá, gente? Ele tem uma fotografia mais voltada para os negros em exercício na lavoura, mas é importante ver essas fotografias. Primeiro que a primeira fotografia, ela é atribuída a Aquatune, que não é verdade, tá, gente? Na época de Aquatune ainda não existia fotografia, porque a Aquatune, ela é do fim do século XVI, e ela foi uma das líderes do Quilombo do Palmares, então é importante a gente entender que essa fotografia ela é datada de 1885, chamada Negra da Bahia, e essa mulher ela não tem nome, né? Ela vai aparecer sobre a estética fotográfica das pessoas abastadas ou que tinham uma relevância social dentro da comunidade negra, uma vez que, ao invés de estar só com uma veste de algodão cru, como era no caso das fotografias anteriores, né, que estavam com uma blusa de algodão cru, só com o pano da costa por cima, ela tem um traje de baiana muito bem detalhado, né? Uma saia grande escura rendada, um camiso, né? Que é essa blusa de cabeção rendado, um colar de contas, bracelete nos dois braços, muitos anéis, brincos, a cabeça coberta por um turbante branco. É muito bonito, né? Então, a gente percebe que essa mulher ela está dentro de uma sala, o pano da costa está atrás, ou seja, essa mulher é uma representação de uma mulher abastada ou uma pessoa de liderança dentro da própria comunidade. Então, a diferença de retratos fica muito claro aqui. A gente pode também ver nessa segunda imagem, né, que já é uma senhora. E é importante também
entendermos que não eram todas as pessoas que poderiam ser fotografadas assim, uma vez que isso poderia criar, isso aqui é especulação, isso poderia criar problemas dentro da própria comunidade, ou seja, você tem uma liderança dentro da comunidade, aí vai uma pessoa de uma categoria que não é de liderança e ela é fotografada assim, dessa forma, com todos esses elementos, isso poderia criar tensões dentro da comunidade. Então, acredita-se que essas mulheres fotografadas eram ou da liderança social ou da liderança religiosa, tá? E no último quadro nós também temos uma mulher trabalhando com seu filho, uma vendedora de frutas, essa mulher que foi fotografada também por outros fotógrafos, e também, então é interessante também perceber que essas mulheres faziam um intercâmbio entre alguns estúdios, né? Provavelmente convidadas por esses fotógrafos. Pode passar, querida? E aí nós temos a fotografia do mercado do Rio de Janeiro, né? Então, uma vendedora do mercado do Rio de Janeiro, é uma das fotografias mais emblemáticas do século XIX. Pode passar. E aí, atrás dessas fotografias, é um bilhete postal, tá, gente? Que ele é de 1909 já. A gente vê a seguinte inscrição: tipo negro descendente da raça africana, importada ao Brasil pelos portugueses em 1600 e 1700. Então, está falando aqui da família dela e não especificamente dessa mulher. Raça forte, limpa e boa para o serviço de limpeza e agricultura. Aquela que resiste ao clima quente. Aí tem outras fotografias, né, desse bilhete postal. Esse bilhete postal já é datado de 1903 e são essas fotografias do Marc Ferrez. Pode passar, querida. Pode passar. E aqui tem as fotografias de Rodolfo Lindemann. E nós vemos um outro tipo de fotografia. Então, já é uma mulher, novamente, dentro de um estúdio fotográfico, mostrando ali que ela provavelmente estava ao ar livre, mas não estava, só era um estúdio. Ela é a representação de uma lavadeira, ela está descalça, ou seja, ela está mostrando a condição dela de escravidão. Você vê que ela está do lado da bacia, ela está posicionada, olhando diretamente para a câmera, o que não era comum. Na segunda fotografia, você vê essa mulher com alguns elementos, né, do traje de baiana, mais simples, mas ela tem alguma coisa na cabeça dela. É um guarda-chuva? É o que isso que está na cabeça dela? Então, até mesmo nós que somos pesquisadores, às vezes temos um pouco de dificuldade de compreender algumas linguagens fotográficas, mas o certo e o que fica claro para nós é a diferenciação, né, que essas fotografias têm das fotografias das mulheres brancas do Brasil, europeias, estadunidenses, etc. E por último, né, é uma crioula da Bahia que você novamente vê os símbolos da opulência nessa mulher. Então, olha a quantidade de contas que essa mulher está no pescoço, cruz, a quantidade de pulseiras e braceletes, ou seja, é uma mulher bem posta, bem posicionada dentro da comunidade. Aí fica aquela questão, essa mulher de fato era bem posicionada dentro da comunidade ou essa mulher foi fotografada com esses elementos para mostrar esses atributos por ser uma fotografia étnica? Não sabemos. Pode passar, querida. Nós temos as fotografias também de Joan Goston, e aqui nós já vemos negras com opulência, que são negras que trabalhavam dentro de casa. Então, geralmente, elas eram de famílias abastadas, ou, então, eram de fato mulheres negras abastadas, como nós temos os casos das negras minas que enriqueceram, que tinham redes de sociabilidade, que inclusive alforriavam outras mulheres. E temos, então, essa representação visual, e você vê que essas mulheres, as duas primeiras, elas estão com um traje muito parecido com aqueles trajes europeus, ou seja, também havia esse intercurso, né, essa aproximação da estética europeia. Você veja que o cabelo delas está arrumado em relação àquele primeiro cabelo que eu falei que estava desarrumado, ou seja, são os símbolos da civilização. E em contraponto, nessa última foto, nós também temos uma mulher bem vestida, só que já com os símbolos da cultura negra, que é o pano da costa, a saia, né, o saião, o turbante, enfim. E essa mulher, ela está com a mão sobre um livro, o que significava intelectualidade. Então, não
sabemos se esse era um livro, uma Bíblia, ou se era um outro livro, mas que fica muito claro que o João Goston, nessa fotografia, não estava querendo aproximar essa mulher negra da animalidade, muito pelo contrário. Pode passar, querida. Nós temos, então, fotos de Herbert Clump. Temos essa foto belíssima do meio, que eu particularmente acho ela incrível, principalmente pelo traje dessa mulher. Então, o tipo de tecido dela é um tipo de tecido da saia dela diferente do que costumamos ver. Essa mulher está bem posicionada, ela está sentada de perna cruzada e a ponta do sapato dela aparece, mostrando, então, que ela não era uma mulher escravizada. Você tem o tamanho do torso dela mostrando a suculência, a forma como ela encara diretamente a fotografia, ou seja, ela não está sendo só fotografada, ela também se dá a ver enquanto um sujeito dentro dessa fotografia, e nos quadros ao lado nós vemos mulheres escravizadas. Uma trabalhando como dama de companhia, então ela está ao lado de uma jovem branca, e as outras duas enquanto lavadeiras, e você também tem a presença de uma mulher branca ali, olhando o serviço delas, apoiada na pedra. Pode passar, querida. E o Augusto Stahl, ele já tem umas fotografias com um recurso etnográfico bem maior, então você vê mulheres com escarificações bem aparentes, você vê uma mulher nua, né? Então com os seios de fora, ele coloca um colar dela, mas ela está com o seio de fora. Você não vê conforto nessas fotografias, né? Então, você não vê que essas mulheres deram-se a ver, foram fotografadas da forma que queria, se sentiram de fato sujeitos na fotografia. Pelo contrário, você sente desconforto, você sente a fotografia étnica, e isso é muito forte no trabalho do Augusto Stahl. Pode passar, querida. Mais uma vez, temos uma foto de uma mãe com o filho trabalhando, né, amarradinho aqui no torso dela. Temos uma mulher já brincando com o tecido, temos a outra bem posicionada também com um turbante grande e um turbante colorido, então era meio difícil de você encontrar um turbante com uma estampa tão grande, né, e com um pano da coxa transpassado, mas enfim, nos registros do Augusto Stahl fica muito claro esse recurso étnico forte utilizado por ele, bem como nas fotografias de Cristiano Júnior. Pode passar, querida. As fotografias de Cristiano Júnior, você vai ver esse apelo, né, ao trabalhador. Então, Cristiano Júnior ele tem uma série de retratos, né, de mulheres e homens, deles trabalhando, como no quadro 3 da vendedora de frutas. Você tem essa menina do segundo quadro que está nua, né, seminua diante da câmera. Isso nunca aconteceria com uma jovem branca, tá, gente? E é importante dizer que não era pela questão da idade de casar, porque muitas meninas brancas casavam ali com 12 anos e com 15 já tinham até falecido devido aos partos durante esse tempo, né? Faleciam no parto. Então, não é por conta da disponibilidade sexual que essa menina branca ela teria, né? Que os pais forçariam ela a se casar. É justamente porque esse corpo negro era entendido como público. Então, por mais que essa menina, essa jovem branca, ela fosse casada muito cedo, né? Então ela ocupasse o local de senhora muito cedo dentro da sociedade, ela não seria vista como uma propriedade pública. Ela ia sair de um dono e ir para um outro, ia sair do pai e ia para o marido. Você vê, então, outros elementos étnicos dessas mulheres, né, mas já com opulência, então a baiana no primeiro e no segundo quadro, já com opulência. E pode passar, minha querida, e temos também os retratos de amas. E os retratos de amas, para mim, eles são uma história à parte, porque as amas, elas tinham uma presença muito forte na sociedade oitocentista, né? Então, nós sabemos que para os povos europeus, o afeto, o apego à mãe, ele era muito diferente do que para os povos africanos e indígenas, onde as crianças tinham contato com as mães, né? Até justamente por isso é que você tinha as amarrações para o corpinho da criança ficar próximo à mãe. Na Europa, não. Essas crianças eram, assim que nasciam, mandadas para a casa de uma cuidadora, para a casa de uma ama, muitas vezes, e voltavam só quando já tinham 4 ou 5 anos. O número de crianças mortas era muito grande, né? E foi ali no século XVIII, então, que se começou a criar-se a noção de que havia um instinto
maternal, ou seja, que as mães deveriam amar os filhos de uma forma específica, e para isso a amamentação ela foi incentivada, né? Então, no século XIX você tem uma campanha contra as amas de leite muito forte, você tinha protocolos, né, de como deveria ser a ama de leite em relação a caráter, em relação à saúde, em relação a trabalho, se o filho estava vivo ou morto, enfim. Eu quero deixar esse quadro aqui para mostrar o quanto que as próprias crianças negras elas foram afastadas muitas vezes de suas mães. Você tem claramente uma ama de leite no meio, representando de fato uma mulher amamentando, e para isso significa que uma criança negra não estava sendo amamentada ou estava ficando com os restos da amamentação dessa mãe, porque em muitos casos a preferência era por mulheres que tinham perdido os filhos, ou então essas crianças eram de fato afastadas do contato da mãe, e nós temos essas amas que se tornarão amas secas também, ou seja, mulheres que já foram amas de leite, mas já saíram desse período da maternidade, ou que vão atuar como babá, que são os responsáveis por criar essas crianças. Então, são as mães dessas crianças. Então, por isso que eu falei sobre a própria questão da criação do instinto materno, né, dessa noção de que o amor da mãe ele tem que ser de uma forma muito específica, porque quem realizava esse trabalho, esse amor e esse afeto eram as mulheres negras com as crianças brancas. Pode passar, querida. Então, temos outras fotos de mulheres negras trabalhando, tanto na lavoura como vendedoras, lavando roupa. E aí pode ir para o próximo quadro. E o Henschel, ele vai, então, mostrar a nós, o Henschel e tantos outros fotógrafos, né, mas especificamente eu estudei o Henschel, né, que por trás da história imagética brasileira havia, em sua maioria, uma narrativa europeia branca e masculina, né, do que seria ideal. Então, seria a mulher ideal negra apenas uma projeção desses olhares masculinos? Quantas dessas mulheres elas tiveram possibilidade de se mostrarem enquanto sujeitos, se divertindo, se empoderando, aparecendo de fato como elas gostariam de ser representadas e não aceitando única e exclusivamente aquelas demandas que foram colocadas pelo fotógrafo para terem a possibilidade de uma fotografia. Então, nós vimos que tinham as mulheres que trabalhavam como modelos, né? Elas iam nos estúdios, elas fotografavam. Tinham as mulheres que eram convidadas por esses fotógrafos para serem fotografadas. Tinham as pessoas que estavam sendo estudadas por esses fotógrafos, ou melhor, não pelos fotógrafos, pelos contratantes desses fotógrafos. Tinham as pessoas que eram fotografadas para registros policiais, tinham as amas que eram fotografadas a pedido da família. Então, nós também temos uma variedade de fotos de mulheres negras que foram fotografadas a pedido dos senhores, e aí você vai ter tanto a mais opulenta, com mais opulência, agarrada com as crianças, mostrando afeto, com uma roupa muito bonita, que inclusive era um símbolo de que a família era muito abastada. Então, se seus escravizados eles estavam bem posicionados, isso significava que você tinha muito dinheiro, né? Então, isso funcionava também como um capital econômico, uns para os outros, porque os álbuns fotográficos eles ficavam dispostos na sala de casa, então as visitas elas tinham a oportunidade de ver esses álbuns. E por último, né, depois que tinha passado a família inteira, você tinha também as fotos dos escravizados, e você também tem, por outro lado, famílias que levavam os escravizados para serem fotografados claramente contra a sua vontade, porque eles só passavam humilhação diante daquela câmera, né? Então, para minha pesquisa, eu trabalhei com uma série de elementos para conseguir fazer a catalogação, a análise dessas imagens. Pode passar, querida? Isso. E aí você vê nome, a identificação, a data, a localização, local de armazenamento, enfim, tudo eu fui colocando coisa por coisa para conseguir, de fato, fazer uma análise semiótica dessas imagens, comparando com elementos culturais, comparando com a própria história, o contexto da época, comparando com pinturas, com desenhos, com litografias. Então, isso tudo está presente na minha pesquisa. Especificamente, eu trouxe aqui a fotografia, mas na minha pesquisa eu dou uma enriquecida com outros elementos também. E, para concluir, no último quadro, eu mostro que, a partir dessas fotografias, nós percebemos que a mulher negra ideal
transitava entre uma cativa com grilhões nos pés e aquela que ascendeu socialmente e que, mesmo assim, mesmo tendo ascendido, mesmo sendo uma pessoa de liderança na sua comunidade, mesmo usando uma série de colar de contas, saiotes lindos, turbantes lindos, elas não tinham nome nos registros delas. Então, a mulher negra ideal do século XIX, a partir dos resultados da minha pesquisa, era aquela que ficava no limbo entre a condição de humanidade e a de subhumanidade. Ora, ela podia acessar os espaços e tecnologias novos reservados para aqueles que eram vistos como humanos e dignos de luxo e de conforto, e em outro momento elas eram silenciadas pela falta de nome, por uma indiscrição na vestimenta, por um cabelo desarrumado propositalmente, deixando-a desconfortável. Independentemente disso, essas fotos elas servem como legado e hoje, mais de 100 anos depois, nós temos a possibilidade de ver, nos identificar, sermos tocadas e nos sentirmos pertencentes, porque essas mulheres não só existiram, como resistiram e estão presentes até hoje. Muito obrigada. Nossa, Tainara, que trabalho maravilhoso esse que você desenvolveu. Parabéns, parabéns. E está disponível essa sua dissertação? As pessoas acessam em algum lugar? Olha, ela já devia estar disponível no site da Rural, então eu acredito que ela já tenha sido disponibilizada, porque já foi enviada para a plataforma, mas se ainda não está disponível, vai ser disponibilizada até o fim do ano, porque agora é só a secretaria postá-la no site. Tá certo, mas parabéns mesmo, que trabalho maravilhoso. Muito obrigada. A Marilyn Hendricks está nos acompanhando lá dos Estados Unidos, de Ohio, dizendo que episódio excelente e informativo. Ela diz que quero compartilhar com minhas amigas, mas elas não falam português. Mas, Marilyn, o YouTube tem um recurso aí que elas podem usar, elas podem pedir legenda e colocar o idioma que elas querem a legenda, que dá certo, viu? Letícia, a Letícia tem uma pergunta para você. São duas pessoas que deixaram perguntas, já eu leio, estão aí no chat privado ou no grupo de WhatsApp. Você pode dar uma olhada aí enquanto eu vou conversando com o pessoal aqui. A Lúcia dizendo, Tainara, muitas perguntas, pouco tempo, então por isso passo só para desejar sucesso e visibilidade ao seu trabalho. Muito obrigada. Dizendo, se pode substituir brasileira com americana, por isso prestamos tanta atenção ao nosso cabelo, roupa e maquiagem. É comum experimentar tratamento diferente dependendo da aparência. O Santo Marco, que também deixou pergunta para você, dizendo parabéns à pesquisadora Tainara, uma política escrita potente, as imagens explicam, eu fico atento aos olhares das mulheres, em todas elas, trabalho incrível. Alessandra Santos aí nos acompanhando. Gente, vocês que chegaram depois, sabem que esse material fica gravado à disposição de vocês, né? Quando terminarmos aqui, dá alguns minutinhos que já vai estar aí para vocês assistirem. Vinícius dos Santos, que encontro maravilhoso. Alessandra pergunta, e quem é a mulher negra ideal de hoje? Eu nem sei se mudou tanto essa imagética, né? Eu nem sei se mudou tanto assim essa imagética. Sheila Santos, dizendo que trabalho magnífico, gratidão por lançar esse olhar crítico sobre as representações imagéticas das mulheres pretas. Excelente pesquisa, Viviane, dizendo excelente pesquisa, obrigada por compartilhar. A Aline Monte, recém-graduada aqui na USP de Ribeirão Preto em pedagogia, dizendo, Tainara, trabalho lindo, parabéns pela pesquisa, de uma relevância e autoria imensa. Mari Noeli, querida, você está aí, que bom, parabéns, Tainara, pelo belo e sério trabalho de pesquisa, obrigada pela partilha. Thalita Paz, lindo trabalho de pesquisa, belíssima apresentação, parabéns. Super relevantes e sensíveis as suas observações sobre os trabalhos fotográficos. Muito bem, eu acho que a impressão que as pessoas tiveram foi a mesma minha, que o seu trabalho é de uma profundidade, de uma relevância imensa. Indo para a nossa rodada de encerramento, porque, olha, nós já estamos com 1h22, mas valeu muito a pena te ouvir, valeu muito a pena. O Santo Marco dizendo, o que a pesquisadora Tainara analisa das obras atuais que falam de imagens associando ao analisador branquitude, mas que pouco se aprofunda a respeito dos fetiches dos autores.
Aí ele continua, a pesquisadora Tainara acredita que a imagem é recurso imagético que produz ideia de herança da branquitude e paralisado da negritude. Ó, a pergunta é longa, mas está no chat privado e está no grupo de WhatsApp, se você quiser olhar. E é da Letícia Rocha. Muito interessante as questões apresentadas, Tainara. Essas representações podem dialogar com as imagens de controle, termo de Patrícia Hill Collins. O que acha, Tainara? E da Alessandra, né, querendo saber, e hoje, né, como é que está a imagética sobre a mulher negra? Estou te devolvendo para você dialogar com essas duas perguntas, ou com as três que você achar que deve. Por favor. Ok, eu vou responder a Letícia primeiro. Muito obrigada pelas perguntas. Muito obrigada a todos que parabenizaram o trabalho. Eu fiquei muito feliz e fico muito emocionada também, né? Eu pesquiso isso há muito tempo, mas é sempre aquela. Acho que isso é uma marca, né, do racismo, do povo negro, que a gente sempre acha que o trabalho é menor do que é, né? Sempre acha que não tá legal, que não tá tão bom. E aí, ao ver que vocês gostam, que vocês acham potente o trabalho, que se sentem tocados, eu fico muito tocada e emocionada. Então, muito obrigada, porque isso me dá mais força para continuar. Lê, logo no início do trabalho, eu mostrei alguns debates que eu faço dos campos, né, de história cultural, história da fotografia, história das mulheres e gênero e raça. E na raça eu utilizo o livro Imagens de Controle, um conceito de Patrícia Hill Collins, da Winnie Bueno. Então, sim, trabalho isso, tem uma parte do meu trabalho, do segundo capítulo, que eu trago o conceito de imagens de controle e vou debatendo ele, inclusive trazendo pinturas para mostrar um pouco das imagens de controle e fotografias também. Então, sim, esse trabalho ele é totalmente problematizado a partir também desse conceito, né? Tem outros livros que eu trabalho, como Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, Olhares Negros, Raça e Representação, da Bell Hooks, História da Beleza Negra, da Amanda Braga, trabalho também o Genocídio, do Abdias. Então, tem uma bibliografia bastante consolidada de pesquisadores negros, incluindo esse trabalho maravilhoso da Patrícia Hill Collins, né, que foi abordado aqui pela Winnie Bueno. Então, sim. E no meu perfil do Instagram, não sei se posso fazer jabá, mas se puder, o meu perfil do Instagram é @coisasdatainara, e lá eu faço discussões de representações imagéticas negras. Vou colocar aqui no chat seu perfil. Tá bom, @coisasdatainara. E eu faço discussões sobre isso, inclusive tem uma postagem sobre imagens de controle. Tem imagens de controle, sobre representação dos negros no desenho animado, novela brasileira. Inclusive, eu estou dando um curso agora, né, sobre a representação do negro no cinema de terror. Então, eu realmente eu mostro muito esse trabalho lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir, corre lá. As outras perguntas, gente, vocês querem me botar em saia justa, né? Alessandra, qual é a imagem ideal da mulher negra hoje? Nós estamos reconstruindo. Querida, nós estamos reconstruindo. Esse é o trabalho de todos nós. Porque até o dia desses, as nossas imagens eram só imagens de controle. Mas cada momento, cada dia que passa, nós nos colocamos como sujeitos, dizendo que, apesar de a branquitude querer trabalhar ainda com imagens de controle, nós estamos reescrevendo nossas histórias. Então, nós hoje nos posicionamos como um povo letrado, como um povo intelectual, como um povo amoroso, como um povo cheio de dengo, como um povo que também ama a festa, que também ama se posicionar, que também ama viver. Porque tudo aquilo que nós temos enquanto povo, enquanto cultura, enquanto africanidade, foi reduzido e distorcido como coisas ruins. Então, hoje, nós estamos reconstruindo, cada um de nós, a cada momento. Se a gente pensar pela branquitude, está a mesma coisa. Mas nós estamos fazendo diferente. Então, a imagem ideal da mulher negra hoje está sendo reconstruída. Ainda não chegamos lá, mas está sendo reconstruída pelos esforços de todos nós. E Marco também me colocou numa saia justa, né, Marco? Você falou sobre o fetiche do branco nas imagens. E assim, gente, isso não vai parar.
Eu tenho para mim de que nós devemos nos fortalecer, porque a branquitude, por mais que hoje esteja mais consciente, esteja se colocando, e alguns estejam de fato participando dos debates e fazendo um trabalho antirracista, o sistema é estruturado e estruturante. Então, existem poucos trabalhos, sim, que falem sobre esse fetiche da branquitude, não só na parte sexual, mas também na parte da violência. Existe um fetiche da branquitude pela violência, que é considerada uma violência negra, então é considerada uma violência racializada. Então, por mais que nós tenhamos na história do mundo Hitler e Leopoldo II, que, meu Deus do céu, o que foram essas duas figuras, né? Essas figuras não são essencializadas, né? Como a violência da branquitude. Porém, a própria branquitude, em suas representações, traz essa violência como uma essência da negritude, né? Então, na minha visão, enquanto pesquisadora, existem poucos trabalhos que falam sobre isso, assim como existem poucos trabalhos que atuam ali sobre a própria questão dessa inveja, dessa reconstrução, né, dessa possibilidade da reconstrução que o povo negro tem de ter passado por tudo que passou, de ter vivido uma história de terror aqui no continente americano e de ter se reestruturado, né, estar se reestruturando, apesar de todas as assimilações que fizeram. Então, sim, eu acredito que a imagem é um recurso imagético que produz essa herança da branquitude, e sim, se a gente olhar na TV, a representação imagética do povo negro do Brasil é absurdo, nos Estados Unidos é absurdo, no cinema é absurdo. E isso sim paralisa a negritude de uma forma que eu acho... porque isso é essencializado. Então, por exemplo, no meu curso hoje, gente, é um curso gratuito, tá, que está sendo oferecido pelo Laboratório de Teoria e História e Interdisciplinaridade. Ele fala sobre a história do negro no cinema de terror, então como os negros são representados. Eu começo trabalhando desde daquele filme O Nascimento de uma Nação, que não é um filme de terror, tá? Mas para o povo negro pela representação do negro nesse filme, e termina em Cor 2017, né? Então são 102 anos de análise. E um ponto específico desse curso é mostrar como a imagem do homem negro como predador de mulheres brancas foi consolidada. Então, isso já era uma coisa que acontecia ali no fim do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, colocando esse homem negro como predador para justificar linchamentos, uma vez que esses negros estavam conseguindo alguns direitos civis, estavam requerendo alguns direitos civis, e o cinema ele tem essa possibilidade de amplificar esse discurso, e é um discurso que nós vemos até hoje. Então, assim, existe uma assimilação também do povo negro, que você vê que muitas vezes a pessoa ascendeu economicamente, ela para de se relacionar com outras pessoas que são negras. Então, existe esse discurso. Porém, existe a resistência do próprio povo. Então, isso que nós estamos fazendo, de combater essas narrativas, de combater esse sistema, isso também existe. Então, eu não digo que estamos paralisados e não digo que estamos bestializados. Digo que assimilamos, mas estamos botando abaixo também esses discursos da branquitude. É isso. Gente, peço desculpa, teve uma rápida queda de energia aqui, mas aí até as coisas voltarem ao normal, até a internet voltar, demorou um pouquinho. Então, perdi parte da fala da Tainara, mas vou assistir aqui quando terminar a parte que eu perdi. Algumas pessoas trouxeram alguns comentários nesse período em que eu estava fora. A Marilyn perguntando se você tem interesse em incluir afro-latinas fora do Brasil no seu trabalho. Raquel te parabenizando, dizendo obrigada pela dedicação a este maravilhoso trabalho, é um presente para enriquecer nossa história. A Alessandra dizendo temos que resenhar estratégias e ações a partir dos erros e acertos nossos dos opressores para vencermos, porque nos interessa vencer em coletividade. Nossa luta é Sankofa e Ubuntu. A Aline Monte dizendo, no bloco do curso de música da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, uma parede que dá acesso aos instrumentos musicais, há uma parede que retrata mulheres negras seminuas e homens negros também. Logo ao lado, uma outra imagem de pessoas brancas, mulheres e homens vestidos.
Ai, No tempo que você foi passando suas imagens, eu fui resgatando aqui as minhas, que ali pude ver isto. A Sheila Santos dizendo, tem um livro que fala sobre esse fetichismo branco por arma, sexo, o ódio branco. Não sei se tem em português. O nome em inglês é The Isis Papers, The Keys to the Colors, de Francis Chris, a autoria Francis Chris Welsing, pronuncia aqui mais ou menos. A Alessandra também trazendo essa mesma pessoa, tem uma teoria muito boa sobre o medo da branquitude ligada à melanização. Estamos nos encaminhando para encerrar. Tainara, não sei se você tem mais alguma questão para colocar, fique à vontade. A querida perguntou se eu tenho interesse de ampliar o trabalho. No doutorado, eu vou continuar estudando as mulheres brasileiras, porque é muita fotografia para analisar. Para vocês terem uma noção, eu analisei 40 fotografias na dissertação e eu pesquisei 12 mil fotos. É muita foto, gente, é muito trabalho. E agora no doutorado eu estou com 50, aumentei 10. Então é um trabalho muito grande, mas para o pós-doc ou para artigos que vou publicando aí durante esse tempo, estou aberta. Se vocês tiverem indicações, me mandem por e-mail. Podem também me convidar para falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso, não tenho tantas oportunidades, mas fico muito feliz, inclusive, por ter essa oportunidade. Então, muito obrigada a todos que assistiram, que gostaram, que fizeram perguntas. Silvani, muito obrigada pela oportunidade. Isso foi meu presente do dia. Estou muito, muito, muito emocionada mesmo. Obrigada a todos. E seu trabalho é o nosso presente de vida para enriquecer nossos processos de luta. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. A casa está aberta quando você quiser propor continuidade, outras fotos para analisar, outras pautas que você trabalha, nós estamos aqui à sua disposição. E dando sequência ao nossos diálogos do Júlio das Pretas, aqui nesse momento em que nós celebramos hoje, Dia Internacional da Mulher Negro, Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Teresa de Benguela, dia 31 agora é o Dia da Mulher Africana. Então, no dia 27, a gente volta com um diálogo transnacional. A Lourdes Brasil, brasileira, obviamente, a Mimi Malquia, de Angola. E, embora a gente tenha divulgado aí a participação da Beatriz Ramírez, do Uruguai, não será ela. A terceira pessoa vai ser a Betânia Schroeder, da Alemanha. Vamos analisar a questão dos territórios urbanos, as mulheres negras e as desigualdades. A Betânia, inclusive, como migrante que vai trazer a análise a partir do lugar das mulheres negras migrantes na Europa. Então, já estou convocando vocês, tá? Já deixa seu like, já aciona o lembrete, porque sábado a gente dá continuidade aí, agora numa outra vertente, um outro olhar. A Aline Monte dizendo, vou lhe acompanhar, linda pesquisa, vou te chamar no Insta para estar aqui na USP Ribeirão Preto fazendo uma fala com a gente, olha que maravilha. Muito obrigada. A Maria Semedo, que nos acompanha lá de Angola, dizer excelente trabalho, Tainara, adorei. Gente, muito obrigada. Tainara, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigada a vocês, afronautas, a cada uma que se somaram aí nessa nossa novidade de fazer transmissões no sábado, nas quintas-feiras à tarde. Deixa eu ver. A Alessandra compartilhando. A Alessandra, você está no Facebook, eu vou tentar copiar aqui, você compartilhando aí o material, a teoria do medo, Francis Welsing, a teoria do medo dos brancos a partir da superioridade genética, da melanização. Eu vou tentar pegar isso aqui para compartilhar com o pessoal, já que nós comentamos o trabalho dessa pesquisadora. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês antes de encerrar. Aí está, para vocês. Silvani, diga. Antes de terminar, eu gostaria de fazer 2 indicações de leitura para o pessoal que talvez não tenha tido acesso. Diga. Não é sobre a história da fotografia, mas é sobre pensar a si mesmo na negritude, que é o Tornar-se Negro, da incrível doutora Neuza dos Santos Souza. Sim.
Sim. Importantíssimo, e eu também considero importante Acordo Inconsciente, que é um trabalho que vai mesclar ali com psicanálise, mas também vai falar sobre o sofrimento de você se entender como uma pessoa negra numa sociedade branca, na qual todo mundo deseja a branquitude. Então, acho que é importante também nós termos acesso a esses trabalhos que são pesquisado por pessoas negras profissionais da área da saúde mental negras e que propõem a quebra desses padrões de auto-ódio e de valorização do nosso povo e da nossa cultura. O Tornar-se Negra, Tornar-se Negro eu conheço, o outro é o Sofrimento do Inconsciente. Não, é Olhar do Inconsciente. Ai, meu Deus, qual é o nome? Peraí. Deixa eu botar aqui no... Veja aí. Ai, meu Deus. De quem que é o autor? Isildinha Batista. Isildinha... Acordo Inconsciente. Acordo Inconsciente. Isildinha Batista, Acordo Inconsciente, gente. Isso, Então... Significações do corpo negro. Ok, Isildinha Batista, Acordo Inconsciente. Tá ótimo, tá aí as indicações para vocês. A Sheila dizendo, gratidão pelas indicações e aguardo a publicação do seu trabalho. Nilza dizendo, que presente pensar africanamente. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada a cada um e a cada uma que nos acompanhou nessa tarde de quinta-feira. Continue compartilhando, porque quem perdeu vai poder assistir depois. E é isso, gente. Eu estou aguardando vocês no sábado, às 15 horas. Muito obrigada. Cuidem-se muito bem. Autocuidado, cuidado mútuo. São ferramentas que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos. Aguardo vocês no sábado. Tainara, mais uma vez, muito obrigada. Até lá, afronautas.